Será que a gente realmente conhece as histórias da Bíblia? E se eu te disser que por trás de tudo existe um universo sobrenatural tão complexo e épico quanto qualquer fantasia moderna? Bom, hoje a gente vai junto decodificar a esfera invisível do mundo bíblico. Pensa só, nas grandes sagas que a gente adora. X-Men, O Senhor dos Anéis, Harry Potter. São mundos cheios de poderes, batalhas cósmicas, seres de outro plano que simplesmente fascinam a gente. Mas por que será que a gente é tão atraído por aquilo que está além do nosso mundo comum? A fonte que a gente está analisando hoje sugere que é porque essas histórias são um tipo de fuga do ordinário, sabe? Uma luta épica entre bem e mal que conversa com algo bem profundo dentro de nós. Só que, vamos ser honestos, quando a gente pensa na Bíblia, muita gente tem a impressão de que as histórias, por mais importantes que sejam, não chegam nessa escala. Elas parecem, sei lá, mais simples, talvez até meio datadas se a gente comparar com as grandes franquias de hoje em dia. Ok, agora que a gente vai começar a mergulhar de verdade, e se essa percepção toda estiver incompleta? E se, por trás das histórias que a gente já conhece, existir uma estrutura sobrenatural tão rica e complexa quanto qualquer épico moderno, só esperando para ser decifrada? Para a gente descobrir isso, primeiro a gente precisa entrar na chamada esfera invisível e quebrar umas ideias que, olha, quase todo mundo tem na cabeça. E a primeira surpresa já vem com tudo. Os anjos, no texto bíblico, geralmente não têm asas. É isso mesmo. Eles quase sempre aparecem em forma humana. Aquela imagem clássica de seres com asas enormes vem de séculos de arte e tradição, não do texto original. E isso vale para outras figuras também. Querubins, por exemplo, não são aqueles bebês fofinhos das pinturas renascentistas. E os demônios não são descritos com chifres e tridentes. A nossa imaginação cultural que foi preenchendo as lacunas que o texto deixou, sabe? O ponto principal aqui é saber separar o que é arte e o que é o texto em si. Isso tudo leva a gente para uma pergunta ainda mais chocante. Se as nossas imagens de anjos e demônios estão, digamos, distorcidas, o que mais poderia estar? A fonte nos joga essa questão na cara. Os deuses são reais? Agora, olha que interessante esse trecho do Salmo 82. Deus preside na Assembleia dos Deuses. Espera aí, deuses, no plural? Em um livro que a gente aprendeu que é estritamente monoteísta? Parece uma contradição gigantesca, mas é aqui que está a chave de tudo. E a solução para esse quebra-cabeça, segundo a nossa fonte, está escondida em uma única e poderosa palavra hebraica. Chegou a hora, então, da gente decifrar essa palavra, que abre uma janela completamente nova para todo o mundo espiritual. Elohim. Elohim não é um nome próprio de Deus. É um termo que funciona mais como um localizador. Pensa assim, se eu falo terráqueo, eu estou me referindo a um habitante do planeta Terra. Elohim, então, se refere a um habitante do mundo espiritual, da esfera invisível. Então, quem são esses Elohim? O termo é surpreendentemente amplo. Ele é usado sim para o próprio Deus Criador, mas também para os membros do Conselho Divino, para anjos, para demônios e até para espíritos de humanos que já morreram. É uma categoria e não um indivíduo. Entender isso permite que a gente enxergue a estrutura central de toda essa visão de mundo, o Conselho Divino de Deus. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. A visão comum é a de um Deus que age totalmente sozinho, e os anjos são só uns entregadores de mensagens. Já a visão que parece surgir do texto é a de Deus como um rei ou um diretor executivo, que preside um conselho de outros seres espirituais, outros Elohim, que participam das decisões. E quais as funções desse conselho? Bom, seus membros são chamados de filhos de Deus, e eles participam do governo do cosmos. E aqui tem outro ponto fundamental. Anjo não é uma espécie de ser, mas uma função, um cargo. A palavra significa mensageiro. Então qualquer um desses Elohim do conselho poderia ser enviado numa missão como anjo. Ok, a gente já viu que é uma estrutura cósmica fascinante, com certeza. Mas e daí? Por que isso importa? Qual o impacto real disso tudo na grande história da Bíblia? O ponto crucial é este. Toda essa estrutura revela que a Bíblia não fala sobre uma, mas sobre duas famílias de Deus. De um lado temos a família celestial, o conselho de Elohim, que vive na esfera invisível. Do outro, a família humana, nós, que vivemos na esfera visível. Duas famílias, uma celestial e outra terrestre, ambas criadas por Deus. E o plano original, o grande projeto cósmico, era que essas duas famílias se unissem e vivessem juntas. O Éden não era só um lar para a humanidade. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra,
onde Deus e seu conselho interagiam com a família humana, em parceria. E isso, gente, redefine a narrativa bíblica inteira. A história deixa de ser sobre como escapar da terra para ir para o céu. Ela se torna a jornada épica de retorno a esse plano original. O final é um novo Éden global, uma terra renovada onde a família celestial e a família humana de Deus finalmente vivem juntas, como era para ser desde o começo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Ao entender que existe esse conselho divino, esses outros Elohim agindo na história ao lado de Deus e da humanidade, como isso muda a forma como a gente lê as narrativas que achávamos que conhecíamos tão bem?